Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos nesse momento um pequeno estudo, um pequeno aprendizado. Agradeço a Deus e ao Centro Espírita Ismênia de Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para buscar reflexões, buscar entendimentos e compreensões dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando sempre o nosso Mestre amado Jesus. Que todos possam estar em paz e que a espiritualidade superior possa nos acompanhar nos estudos desse momento. Que assim seja. Nós podemos lembrar que com o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência do homem, toda vez que nós precisamos buscar um estudo, precisamos buscar um texto, precisamos buscar qualquer vídeo, música. Hoje, com toda essa tecnologia, basta termos um dispositivo em mãos, entrar arquivo, buscar documentos, arquivo, buscar playlist, arquivo, buscar textos, arquivo, buscar fotos. Isso nós aprendemos muito bem. O que nós não aprendemos ainda é onde buscar a Deus. Ainda temos muita dificuldade onde encontrar Deus. Então, devido a todos esses acontecimentos ultimamente, nos foi sugerido que fizéssemos a reflexão sobre em que local buscar Deus. Então, nós sabemos que são nos templos. Então, precisamos entender o que seja templos para depois seguirmos adiante, nessa reflexão. Então nós vamos lembrar lá atrás, fazendo uma linha cronológica da nossa história da humanidade, que Moisés já nos orientou, já nos lucidou que o Deus é único. Nosso Pai é um só. Então a partir daí, todas as civilizações, todas as culturas tentaram de alguma forma buscar um local onde pudesse nos religar a Deus. Então nós vamos lembrar que a palavra templo vem do latim, que significa local sagrado, buscar um local sagrado, uma religião que nos liga a um culto, uma homenagem a uma divindade. Então foi necessário que o homem construísse um local para que ele pudesse, através do seu poder, aumentar os cristãos, trazê-los para junto. Então a desculpa é que precisava construir um templo, um local onde pudéssemos buscar a esse Deus único. Então nós vamos lembrar vários templos da civilização. O primeiro templo está lá citado em Torá, é o templo de Salomão, onde Abraão usou Isaac como sacrifício. Então o templo de Salomão foi construído, o primeiro templo construído onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Aí nós temos outros templos, templos egípcios, templos budistas, templos romanos, que são suntuosos, enormes. Inclusive muitos deles, na parte de baixo do porão, tinham acomodações para que os cristãos, além de buscar o culto, também viviam, conviviam lá, moravam lá. Então muitos também, contando as histórias, muitos foram aprisionados até nesses porões, nesses templos. Mas enfim, templos gregos também, que tem uma arquitetura até hoje reverenciada. E tem o templo de Jerusalém, que nos remete justamente a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, mercadores expulsos do templo. Então eu vou ler esse capítulo, início do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribetou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Está escrito em Mateus capítulo 21, versículo de 12 a 13. É lógico que muitas pessoas usam essa passagem para questionar Jesus,
Nossa, como é que Jesus pode ser tão agressivo nesse momento? Como é que ele jogou mesas? Como é que ele jogou as mercadorias para o chão? Então nós temos que buscar o contexto, porque Jesus sempre se aproveitava das situações para deixar uma mensagem, para que o povo pudesse assimilar e entender. Então, quando ele entrou em Jerusalém, né, nós temos aquela passagem que ele entrou pelo burrico, ele foi até o templo de Jerusalém e ele viu que tinha muita gente comercializando ali dentro. Era tão grande e suntuoso que eles tinham uma área onde era permitido vender de tudo: água, ovelha, prataria, objetos, utensílios, comida. Ali era podia vender de tudo. Era um campo, era uma área onde todos eram bem-vindos, né? Era a Praça dos Gentios, onde todos podiam lá participar, seja como comprador, já que ia para o culto de Jerusalém, poderia passar por ali e comprar, fazer alguma atividade comercial. E Jesus, com a sua capacidade, com a sua liderança, com a sua autoridade, ele já, do jeito que ele entrava, a multidão o seguia. Tinha sempre muita gente à sua volta. Então, naquele momento que ele entrou no templo e viu aquilo, ele disse: esse meu local é de oração. Esta é a casa do meu pai. Não se deve vender, não se deve comercializar. E é lógico que todo mundo, aquele que estava ali comercializando, falou: nossa, deixa eu sair, vou correndo. Houve aquele tumulto, né, da citação, tipo: nossa, Jesus chegou e eu estou aqui vendendo. Então é necessário nós verificarmos sempre o contexto. Jamais Jesus seria agressivo, jamais ele jogaria as mercadorias, mas a presença dele criava essa situação. Então isso que nós temos que entender, que naquele momento Jesus aproveitou para nos ensinar que não é o local onde buscamos Deus, no templo arquitetônico, que é permitido o comércio. Então podemos refletir para os dias de hoje. Nós vamos sim buscar um local para oração, um local que nos atenda, um pronto-socorro espiritual, onde nos dê tratamento, nos dê orientações, nos dê estudo, nos dê oportunidades de trabalho, trabalho social, solidariedade. Existem sim esses templos até hoje. Então nós temos que verificar. Existe comércio lá dentro? Existe barganha? Temos que pagar pelos serviços? Temos que fazer algum tipo de oferecimento para que Deus nos atenda? Então que possamos ficar atentos sobre isso. Qualquer templo que exigir algum tipo de pagamento em moeda, qualquer seja qual for, qual seja a região, então nós temos que questionar esse tipo de magnitude. Será que realmente vai nos curar, vai nos orientar? Quando estamos doentes do corpo físico, nós buscamos um hospital. E é lógico, quando estamos com doenças da alma espiritual, a gente vai buscar também um local adequado, apropriado. Afinal, temos irmãos capacitados a fazer isso, a nos dar o acolhimento, a nos dar o amparo, a nos dar a sustentação espiritual. Então que possamos, nessa primeira reflexão, qual o templo arquitetônico onde nós buscamos as nossas curas interiores. Aí nós vamos realmente ter que puxar por templo universal. Qual foi o templo universal onde realmente começamos a lembrar de Deus? Qual é o templo universal onde realmente iniciou-se a busca de Deus, nosso Pai, na nossa evolução? Porque até então nós estávamos meio perdidos, né? Buscando aqui, a terra prometida lá, caminhos tortuosos, templos enganosos. Então, qual foi o templo que realmente teve a fraternidade universal? Nós não podemos esquecer da manjedoura, onde Jesus Cristo nasceu. Ali foi o primeiro templo onde realmente abrangeu toda a humanidade. A partir dali, a partir daquele templo simples, humilde, simplório, é que nós começamos realmente a entender que precisávamos buscar o reino dos céus. Então já são dois templos que nós temos que estar sempre lembrando: o templo arquitetônico e o templo da manjedoura, da simplicidade universal. É ali que a fraternidade consegue ter a diferença em âmbito universal. Então nós também começamos a entender a partir dali que nasceu Jesus, que ele veio para nos orientar o caminho da nossa evolução.
o caminho do nosso progresso, o caminho que nós temos por buscar o reino dos céus, ou seja, buscar a Deus. Nós temos que ter um objetivo de crescimento espiritual. Então ele já nos trouxe as bem-aventuranças. E onde ele ensinava isso? No templo a céu aberto. Nós não podemos esquecer, né, dos sermões da montanha, o sermão do monte, como muitos querem lembrar, que ele falava de Deus a céu aberto, ou seja, no momento em que todos poderiam estar presentes, no momento em que todos seriam atendidos em suas necessidades. É no templo do céu aberto que Jesus começou a nos ensinar como chegar o mais próximo possível de Deus, ou seja, como é que cada um precisaria de alguma forma ter o entendimento no seu interior que era necessário buscar a Deus. Então nós vamos lembrar das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os são puros do coração, bem-aventurados que são perseguidos em meu nome, bem-aventurados aqueles que têm a justiça. Então aí ele já vai nos ensinando que é preciso que nós tenhamos esse entendimento interior. Eu preciso estar aflito para buscar a Deus? Às vezes sim, às vezes é só na dor que nós entendemos que nós temos que buscar a Deus. Então nós vamos buscar dentro do nosso interior. Como? Já ouvimos falar várias vezes, através da reforma íntima, onde nós nos julgamos para saber quais são os nossos defeitos, quais são as nossas mazelas, onde nós buscamos o ser integral, como já dizia Joana de Ângeles, porque assim nós estamos unidos em corpo, mente e espírito, através da renovação dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então aí está um outro templo. Através das bem-aventuranças, nós vamos cuidar do nosso interior, que é um templo sagrado. Cada um tem a sua etapa evolutiva, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua responsabilidade, cada um tem a sua experiência, cada um tem seus sentimentos. Cada um tem seus defeitos, cada um tem as suas qualidades. É preciso sair do homem velho e se tornar um homem novo. Então, a partir dessa reforma interior, desse autodescobrimento dentro do nosso templo íntimo, é que nós vamos buscar a Deus. Ou seja, a nossa evolução espiritual, a nossa renovação. Então, já temos 3 templos, né? O templo arquitetônico, o templo simples, que é onde nasceu Jesus, que é o templo universal, e o nosso templo íntimo, onde nós já começamos a entender o que é fraternidade, o que é paz, o que é caridade. É a fé raciocinada. Nós já estamos raciocinando com os ensinamentos de Jesus. Para eu crescer, eu preciso melhorar. Para eu evoluir, eu preciso melhorar. Para eu ter a paz interior, eu preciso melhorar. Então, onde nós começamos a praticar primeiro isso? Todos esses ensinamentos, já dissemos, né, dentro do nosso interior, e a partir que já estarem dentro de nós, nós temos que passar para fora. E onde é o outro templo, onde nós vamos utilizar todos esses ensinamentos? No templo do nosso lar. É ali que nós começamos a ser educados, é ali que nós podemos ser educadores como pais, como os avós. Então é no templo do lar que nós vamos começar a iniciar a nossa realmente transparência exterior. É ali que nós vamos conviver com as diferenças, é ali que nós vamos cuidar, é ali que nós vamos zelar, é ali que nós vamos amparar. Então é no nosso lar, então já é o outro templo, o nosso lar. Lá nós vamos reaprender. Nós estamos vendo hoje, estamos nos recolhendo em quarentena, aonde? No nosso lar, que é o nosso abrigo, é o nosso seio familiar, é a nossa primeira educação, o primeiro templo da nossa educação, depois que começamos a engatinhar na nossa vida material. Então nós estamos em quarentena, refletindo sobre os nossos pensamentos, refletindo sobre nossos sentimentos, refletindo sobre os nossos comportamentos. Então é ali que nós vamos buscar e achar. Vamos buscar amparo, vamos achar através dos nossos familiares. Vamos buscar a fé, vamos achar de acordo com o Evangelho no lar, trazendo Jesus para esse templo familiar. É ali que nós vamos buscar
bater e obter. Nós vamos bater a porta de Deus pedindo amparo, pedindo sustentação. É ali que nós vamos obter maior força, maior resiliência, maior paciência, maior boa vontade, porque estaremos ali, né, confinados, aprendendo a nos reeducar. E aí vem o outro templo, que é muito importante. Depois que estamos toda nessa capacidade de introspecção interior, no nosso templo interior, no nosso templo familiar, não podemos estar no templo arquitetônico temporariamente, mas o outro templo que nós vamos estar inserido é o nosso planeta, é o planeta Terra, a nossa orbe. Jesus já dizia, muitas moradas na casa do meu Pai. Então esse planeta, essa morada é o templo onde nós vamos buscar a Deus. E como é que nós buscamos a Deus nesse templo, nesse planeta? Justamente praticando aquilo que nós aprendemos. Nós não aprendemos a manjedoura com Jesus, a simplicidade, nós não aprendemos as bem-aventuranças. E onde vamos aplicar? No nosso interior, no nosso indivíduo, mas buscando o coletivo. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda estamos buscando a regeneração. E como é que nós provamos que o nosso planeta está apto, capacitado a mudar de etapa? Quando toda a paz universal estiver inserida, quando realmente todos nós nos tratarmos como irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é nesse momento, nesse templo mundial, que nós vamos realmente mostrar se estamos ou não buscando a Deus. É ali que é a oportunidade de trabalho, é ali que é a oportunidade de carregar a nossa cruz. Cada um de nós está carregando a cruz. Nós estamos vendo esse momento. O nosso planeta está em aflição. Nós estamos doentes da alma. Então, o que faremos para passar por essa etapa? Além de higienizar as nossas mãos, o nosso corpo, temos que higienizar nossa mente, o nosso coração, porque daqui a pouco vamos precisar sim atuar no próximo. Nós estamos vendo quanta dificuldade em arrecadar alimentos, quantas dificuldades em arrecadar medicação, quantas dificuldades em arrecadar roupas, né? Porque está todo mundo se isolando e ao contrário nós teríamos que estar com mais oportunidades de trabalho, trabalho social, trabalho de oração, né, de uma maneira ou outra, tem alguma forma assim de auxiliar. Nós estamos vendo várias reportagens, várias ONGs, várias casas, inclusive a nossa, Centro Espírita Ismênia de Jesus, que tem um trabalho diário de atender aquele que tem fome. E não é porque estamos em quarentena que nós não vamos poder parar e ajudar. De alguma forma podemos fazer uma doação. Eu não tenho recurso, não tenho condições. Então oremos. Oremos por os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Oremos por aqueles irmãos que ainda precisam passar, né? Bem-aventurados aflitos, que ainda têm que buscar um auxílio, buscar uma ajuda. É natural que à medida que nós nos elevamos espiritualmente, a nossa consciência nos liberta. Então é natural, seria natural que nós pudéssemos ajudar a todos os nossos irmãos. É aí que nós vamos encontrar a Deus, então é no templo do próximo. Aonde vamos encontrar a Deus? No próximo, daquele irmão que está pedindo auxílio. Ali está Deus. Ali é o templo dele, é igual ao meu templo. Também precisamos de auxílio, de compreensão, de elevação, de busca do progresso, de busca de melhora, terminando o homem velho, se tornando o homem novo. Mas como fazer isso se não temos condições nem de usar uma roupa adequada? Então que possamos, de alguma forma, perceber que é sempre o trabalho. É meu filho passando aqui atrás, viu? Não me larga, desculpa. Então, é o trabalho que nos renova, é o trabalho que nos dignifica, é o trabalho que nos eleva, é o trabalho que nos leva a Deus. E tem uma outra passagem, para encerrando, do livro Mentores e Ceareiros, que eu separei para ler, que fala justamente de um outro templo, que é o Espiritismo. No nosso caso, né, particular, que estamos dentro da doutrina espírita, então Emmanuel já dizia no livro Mentores e Ceareiros: o Espiritismo é atualmente um templo aberto à fé, uma oficina que se oferece ao trabalho salvador e uma escola que se institui a abençoada preparação das almas. Olha aí,
Por que o templo? Porque nos faz buscar a Deus. E como buscamos Deus? Através do trabalho aberto da nossa fé, primeira fé raciocinada. Eu preciso me cuidar, eu preciso ter a caridade comigo mesmo. Amai-vos uns aos outros. Então nós também temos que nos amar, temos que entender das nossas necessidades. Esse é o templo que nós estamos buscando. E o Espiritismo nos acolhe, nos ampara, nos dá aquele amparo, onde nós temos a oportunidade de trabalhar com intercâmbio com os amigos benfeitores, amigos da espiritualidade superior, ou não. Às vezes amigos inferiores que vêm atraídos pelos nossos vícios, vicissitudes, eles também precisam de um templo de oração. Da importância do orar e vigiai, buscai e achareis. Então nós temos que estar sempre vigilante, porque muitos aflitos e muitos necessitados nos procuram. E como fazemos? Fechamos as portas? Combatemos? Ou abraçamos, pedimos amparo, porque eles também estão buscando a Deus, seja em qualquer situação, em qualquer tempo. Então, em qualquer templo que nós formos buscar a Deus, o templo arquitetônico, o templo do nosso interior, o templo da manjedoura, que é um abraço universal, todo mundo já viu, conhece o templo da manjedoura, no nosso templo no lar, onde temos a oportunidade de melhorar, de amparar, de cuidar, no nosso templo exterior, planeta Terra. Estamos muito necessitados nesse momento de amparo, de atenção. Então que cada um busque Deus no interior de nós mesmos, no nosso templo interior e no templo do próximo. Deus está no próximo, é ali que está Deus. Então se nós merecermos realmente o amparo de Deus com o auxílio dos ensinamentos de Jesus, é no próximo que nós vamos encontrar trabalho, nós vamos encontrar a guarida, o amparo, a assistência. Se não for possível, com meios materiais, que possamos pelo menos orar para que aquele Deus que está ali no próximo sempre se renove, sempre busque o melhor. E para terminar, tem uma passagem de Paulo que está em Coríntios 1, capítulo 3, versículo 9, e ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha lá, para fechar, Deus está em cada um de nós. Nós construímos ou não, com os alicerces de Jesus, o edifício de Deus. Somos cooperadores, ou seja, Deus está precisando muito, hoje principalmente, da nossa colaboração. Hoje somos seus discípulos, hoje somos os seus apóstolos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então é nesse momento que estamos nos chamando para a consciência, para a responsabilidade de que se temos ou não Deus no templo do nosso interior. Aí sim, poderemos atuar no coletivo, mas se não tivermos essa paz de Deus dentro de nós, vai ser difícil realmente que o coletivo se renove. Vamos então mentalizar nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Deus por esses minutos de estudo, de reflexão. Agradecer a espiritualidade superior que nos deu a sustentação, que nos deu a intuição, para que de alguma forma pudéssemos assimilar os conhecimentos nos trabalhos de hoje. Vamos dividir essa paz, essa luz com os nossos entes queridos, com os nossos familiares. Vamos estender aqueles irmãos mais aflitos, mais necessitados, que estão sofrendo nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nas cadeias, nas casas de recuperação, nos países em fome, nos países em guerra, enfim, toda a humanidade que nesse momento está adoecida, precisando muito da cura, da medicação espiritual, que nos dará força, nos dará ânimo, nos dará renovação para que possamos sair mais fortes, mais fortalecidos, com maior resiliência, com maior paciência. Pedimos por todos os aflitos, por todos os necessitados. Senhor Deus, que possa amparar essa humanidade, que possa salvar-nos de toda essa tensão, de todo esse obstáculo, para que possamos sair mais fortes e mais
restabelecidos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, despedimos-nos em paz. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima. Fiquem em paz.